Bom dia, eu sou a Daniela Viega Borges, estou cursando licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário Internacional da Uninter e hoje é a nossa quinta aula. A adolescência é uma fase de descobertas e transformações e também é um período ideal para o incentivo à leitura. O hábito de ler pode contribuir à compreensão de textos, aumentando a criatividade, diminuindo o estresse, e a ansiedade. Uma pesquisa da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, comprovou que a leitura provoca no cérebro humano sensações como se o leitor estivesse vivendo realmente o momento do livro. Nessa fase em que a adolescente está descobrindo o mundo e formando suas opiniões, as leituras vêm como uma ferramenta importante de conhecimento, de compreensão das suas perspectivas, dos seus desejos e dos seus projetos de vida, diz Carla Tossato, coordenadora educacional de projetos da Rede Marista de Educação Básica. Para esclarecer um pouquinho mais sobre os benefícios da leitura na adolescência, preparei alguns slides que vou estar apresentando para vocês. Então, vamos para os slides. A literatura na adolescência. Os diversos gêneros literários podem ser fonte de compreensão do lúdico, de aumento da criatividade e até uma maior capacidade de interpretação de texto. Os alunos que deixam a leitura entrar em sua rotina desenvolvem percepções e acessam memórias, repertórios, histórias e personagens que contribuem para a escrita em vestibulares, concursos e principalmente na vida. Dicas para incentivar o hábito da leitura em casa. Comece devagar. Para estimular o hábito da leitura com os adolescentes, os pais e responsáveis podem conversar aos poucos sobre o tema, criar laços de conexão, relembrar algum livro importante que leu na sua adolescência e juventude, sem imposição e muito diálogo. Não use a leitura como castigo. Não associar a leitura a uma imposição ou castigo é fundamental para o adolescente perceber e entender a necessidade de ser um bom leitor, de conhecer e desbravar novas histórias. 3. Recomende livros de personagens já conhecidos. Muitos personagens fazem parte do imaginário, já foram vistos em séries, filmes ou em alguma peça teatral na escola. Apostar em livros com esses personagens podem gerar maiores interesses na adolescentes. Mostre versões online. A geração conectada tem facilidade pela leitura em celulares, apps e aplicativos digitais. Por isso, mostre links como o domínio público, com livros gratuitos que podem ser baixados pelos adolescentes. Converse sobre os livros. O diálogo promove a interpretação e o entendimento da história. Ao contar, o adolescente retoma os acontecimentos e fortalece ainda mais a imaginação e seus vínculos com a história. Convido vocês para assistirem o vídeo Como estimular a leitura para jovens e adolescentes, retirado do canal Amazonsat. Bons estudos! Estamos de volta com mais um bloco do Conhecer e Aprender, que hoje está falando sobre o hábito da leitura. Bom, mas eu tenho uma dica para te dar. Se você quiser interagir conosco e quiser sugerir temas para nós, você sabe, você pode entrar em contato conosco através do conhecereaprender@amazonsat.com.br. Essa é mais uma ferramenta que nós disponibilizamos para você interagir conosco. E no mais, vamos continuar acompanhando o programa de hoje. Para que a criança desenvolva o hábito da leitura, é necessário que ela tenha o estímulo da família. Agora, é importante também que se fale que esse não é um trabalho que deve ser feito apenas pela escola. Deve ter uma continuidade no lar, na casa dessas crianças, através dos pais ou das pessoas que convivem com essa criança. Então, isso também tem que ser estimulado
no lar de cada um, na família de cada um, para que juntamente escola, família, nós possamos obter êxito nesse trabalho, nesse cultivo do gosto pela leitura. Despertar esse sabor. Eu sempre digo para os alunos que o livro tem cor e sabor. À medida que você vai virando as páginas, você vai saboreando aquela história. Então, essa memória olfativa, gustativa, fica na memória por muito tempo. O livro se fecha, mas você ainda vive as emoções daquela história por muitos e muitos anos. Então, professor, qual a importância do incentivo da família nesse processo? É importante frisar que é preciso incentivar para a leitura. É papel da escola, da família, de qualquer ambiente educativo, ter essa oportunidade para a leitura. Pensar dói. No início, sempre, os primeiros leitores, eles sempre têm uma sensação de desconforto, né? Um grande educador brasileiro, Paulo Freire, fala da palavra mundo, porque ele cria essa relação entre viver, aprender, ler, reaprender, como algo que não acaba nunca. Então, a família pode, deve aderir a esse projeto. De que aquilo que a criança traz de interesse, eu tenho a disponibilidade de leitura, aquilo que ela lê e que ela desenvolve interesse, eu disponibilize. A família tem um papel primordial de oferecer essas oportunidades e incentivar a leitura desde pequeno. E sem preconceitos, a leitura pode começar. Nós temos poetas brasileiros como Coralina, que por conta da sua condição social, só pôde ser letrada, isto é, aprender a ler, escrever e interpretar muito depois, já no final da sua juventude, início de vida adulta, e se tornou poetisa mais de 60, 70, né, produzindo até 80 anos, com uma qualidade incrível de vivências pessoais, mas sem o domínio da escrita e da leitura clássica, tradicional. Então, a família e a escola têm um papel primordial nesse processo. E a liberdade desse leitor, né, de usufruir dessa leitura, de viajar na leitura. Um povo leitor vai exigir mais dos seus governantes. Um povo leitor vai exigir mais dos seus gestores, dos seus professores. Hoje o aluno contesta, ele tem muito conteúdo. Ele chega na sala de aula, o professor também tem que saber lidar com um aluno que tem literaturas tão variadas sobre tanta coisa. Então, esse muro das ciências começa a ficar muito frágil, né? Então, todas elas estão integradas, didaticamente estão separadas, mas o aluno traz uma literatura hoje muito vasta. O professor vai ter que saber lidar com essas informações que agora estão circulando aí no mundo. O exemplo dos pais é fundamental. Olha, primeiro tem que ser em casa, viu? O primeiro momento para despertar o interesse de uma criança para ler é em casa. Os pais têm que ler. Os pais têm que criar aquele hábito de tirar um momento do dia para ler com a criança, para ler a história para ela antes de ela saber ler. Porque se ela vê o pai lendo, gente, ela vai ler também, né? Olha, uma vez tive uma experiência em casa, assim, sempre li muito. E eu estava lendo um livro e as minhas filhas se aproximaram, deitaram comigo na cama e ficaram olhando para esse livro. Daqui a pouco, quando eu virava a página, ela dizia: mãe, pare aí que eu ainda não terminei essa página. E foi lindo esse momento, nós três lendo o mesmo livro juntos. Quer dizer, mas isso não foi de uma hora para outra.